Está no ar, Poder e Prosa. Apresentação, Miro Ribeiro e Gilvano Ávila. Olá, pessoal. Grande abraço. Estamos chegando, começando por aqui o nosso Poder e Prosa, episódio de número 7. Gilvano, tudo bem? Boa noite, Miro. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Tudo pela ordem. Mas- Certo. Hoje, um feriado diferente, né? Exatamente. Sexta-feira, um dia de muita reflexão, meditação. E nós, claro, também preparamos um podcast diferenciado, né? Um episódio exatamente em respeito a essa data que é tão importante para o cristianismo, né? Com certeza, né, Miro? A data requer uma reflexão, por ser uma data importante, e nós trouxemos algo diferente. É isso, gente. Olha, então hoje, uma data especial, simbólica para o cristianismo, a Sexta-feira Santa. Abrimos espaço para a espiritualidade, para a fé e para o silêncio que fala alto, Gil. Pois é. E é tempo de olhar para dentro, de refletir sobre o amor, o perdão, o sacrifício e a esperança. E para nos ajudar nessa caminhada, recebemos com alegria um convidado muito especial que vem conversar conosco sobre o verdadeiro significado desta data e sobre como a mensagem da cruz ainda ecoa com força nos corações de hoje. Vamos apresentar nosso convidado então, né? Vamos lá, Miro. Então vai lá. Nosso entrevistado de hoje é mato-grossense, nato. Aliás, ele nasceu em uma das cidades tradicionais do norte do Mato Grosso. Inclusive, acho que foi você que chegou lá junto com Dom Pedro I, Junto com o colonizador. o colonizador. Depois nós vamos contar essa história para vocês aí, para vocês ficarem sabendo que o Miro ele é da época do. Do Ariosto da Riva, Isso aí. colonizador. Quando chegou lá em Alta Floresta, ele chegou junto. Verdade, verdade. Então, nosso entrevistado é de Alta Floresta. Ele tem 43 anos, reside em Sorriso há 6 anos e 4 meses. Quem é ele? E é casado, sim. Ah, é? É, casado com a igreja. Olha aí, ó. Casado com a missão sacerdotal, né? Ele foi ordenado padre no dia 16 de junho de 2012. 2012. É isso. Olha, gente, o nosso convidado de hoje é o padre Valdivino José de Almeida, que desde o dia 15 de dezembro de 2018 está no comando da paróquia Santa Luzia, região leste de Sorriso. Maravilha. Faça as vezes da casa, Gil. Seja bem-vindo, padre. Obrigado aí pela presença, viu? Estamos muito honrados com a sua presença aí. E já chegou abençoando o nosso podcast, né, Miro? Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Giovano, Ávila, boa noite, Miro, Romildo aqui na bancada também, no nosso Isso. estúdio, e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar com vocês, tenho acompanhado também o trabalho de vocês e vibrado com o podcast, né? Poder e Prosa, muito importante e ajuda muito na cidade a refletir, a conversar sobre temas importantes. O Poder e Prosa chegou num momento ótimo para a cidade. Que maravilha. E ele está acompanhado do Romildo, né? Romildo. Romildo, seja bem-vindo também, está aqui acompanhado. De vez em quando vai fazer alguma intervenção musical no nosso episódio, viu? Do podcast de hoje, né? Que maravilha, hein, Miro? E você não trouxe o violão teu. Bem que poderia ter trazido para Claro. acompanhar o Romildo, né? Mas já desde o outro passado tu já vem com essa conversinha aí de ladrão para delegado. Eu estou fugindo dessa, né? Você conhece o Romildo, né? Conheço. Romildo cantou no meu casamento, você acredita? É mesmo? É, eu e a dona Neide. Ele nem se lembra. No tempo em que o padre Valdivino não era o padre. Não era o pároco. É, Né, padre Valdivino? exatamente. Até porque o senhor assumiu em 2017 lá, é isso? 2018, 2018. 15 de dezembro de 2018. Tá aqui, a gente mencionou aqui na abertura, né? Isso. Mas vamos conhecer um pouquinho então do nosso convidado, né? Vamos lá. Ah, a sua trajetória então começou aqui mesmo, no Mato Grosso, quer dizer, você é um filho da terra, é isso? Isso, em 2002 eu fui para Belo Horizonte fazer estudo de filosofia. Então fiquei em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois voltei já como seminarista, né? Depois voltei para Cuiabá, onde fiz a teologia. E em 2012 fui ordenado diácono, em fevereiro, 11 de fevereiro, em Sinop. E padre, dia 16 de junho. E a partir daí, a missão como padre, eu trabalhei 1 ano e 4 meses em Vera, na paróquia São Judas Tadeu, de Vera, e depois 5 anos em Cuiabá, no seminário São João Maria Vianney, como reitor dos seminários. Foram ordenados 11 padres
que passaram pelo meu trabalho formativo. A alegria de ver vários padres que foram ordenados e passaram com o nosso trabalho. Apresentamos diante do altar. Que legal. Muito bem. E no caso, a ordenação se deu quando o bispo diocesano era o Dom Gentil, é Dom isso? Gentil de Lázari, Dom Gentil de Lázaro. Saudoso, né? saudoso. Temos muita saudade dele, muito um paizão, e ordenou e enviou para a missão. Então, duas transferências ele deu para nós. Então, é uma alegria, né, ter sido ordenado por ele. Hoje está à frente o Dom Canício, também uma alegria. Foi sonhado a sucessão de Dom Canício pelo Dom Gentil. Dom Gentil sonhava muito que fosse Dom Canício. Então, uma alegria também hoje termos o Dom Canício comandando a nossa diocese, coordenando, dirigindo a diocese. Então a primeira igreja que o senhor estava à frente era de Vera. Vera, trabalhei em Vera. O padre novo, com um mês de padre, assumi a paróquia mais velha que a própria diocese. Foi Cara, algo muito bonito, foi muito desafiador, mas muito bonito também. Cresci muito ali com aquela missão. que legal. Muito bem. Hoje nós não estamos contando com o Matheus aqui, estamos contando com o suporte do Vitor. Temos um suporte de peso, então, hoje. Exato, ele e a Rafaela. Vou pedir, tem uma cena aí de fotos do padre, para a gente poder ir mostrando isso. Olha lá, aquela primeira foto é do seminário, padre? Wagner? Isso, no Hã? seminário. Do Foi em seminário. 2004 essa foto. Isso foi aonde? Foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aquele Esse que é o bispo da bispo. região. Isso, Lá de Dom Valmor de Oliveira. Não, bom amor. E ele está acompanhado de outros jovens lá que Outro seminário. estavam. É isso? Isso. Ali do meu lado, o padre Odésio, que se tornou padre. E do lado do Dom Valmor, se tornou padre Juliana, padre sanfoneiro. Certo. Olha. Ele é um padre que tem CDs gravados e, se Deus quiser, vai fazer sucesso. Ele tem muito dom, talento e é um padre sanfoneiro. Nós celebramos o ano 2021, nós celebramos 23, o melhor, 10 anos de padre. Aí ele veio aqui também e nós fomos juntos lá para Manaus com o padre Odésio, que trabalhava em Manaus, celebrar os 10 anos de padre. Hoje Que temos legal. foto do dia da ordenação. Vamos lá. Esse é o momento da ordenação, é isso? Isso. Aquele que está lá do ladinho direito lá, aquela Isso. foto lá. De joelho ali. Isso, pode colocar outra daqui vem logo na sequência, né? Aí são seus pais? Meus É, pais. seus pais. Que é um momento tão bonito da ordenação, onde o bispo ele unge a mão do candidato Uhum. e amarra. Ela é ungida e amarra, e os pais, no gesto de soltar, de entregar o filho para a igreja, a mãe desamarra, né? Desata o laço para entregar o filho para a igreja. Olha, Um gesto muito Ritualística bonito. bonita mesmo. Muito bonito. Temos uma outra foto na sequência. Essa é a última foto. Ok, tá lá o bispo Dom Gentil que nós Dom falamos no Gentil. programa. Exatamente. Grande ser humano, né, Dom Gentil? Muito, muito. Quem conviveu com Dom Gentil vai reforçar isso que nós falamos. Muito fácil falar de Dom Gentil. Um homem Verdade. de Deus, um homem de Deus. E naquela primeira foto lá, padre, os outros que se formaram padre também eram aqui do Mato Grosso ou não? Só o senhor? Não, só eu do Mato Grosso. Só o senhor. Aí foi eu do Mato Grosso, o Altair de Colíder, que não foi ordenado. Ele hoje tem 2 filhas, casado, tem 2 Olha só. filhas. E aí aqueles outros 2, o Padre Odésio e o Padre Juliano de Minas Gerais. Que O Padre legal. Odésio o Padre Juliano de Manhuaçu e o Padre Odésio de Durandé, de Minas Gerais. De 7 pessoas, 7 seminaristas, só 3 fomos ordenados. Que legal. Muito bem, pessoal, hoje, sexta-feira santa, é lógico que esse programa é gravado, né? A gente tem que ser sempre muito verdadeiro com o nosso público, né? Com certeza. Mas fizemos esse programa especial para esse dia. Então, o Romildo está aqui hoje acompanhando o Padre Valdivino, que é pároco da Paróquia Santa Luzia, e a gente vai pedir para ele fazer algumas intervenções musicais para esse dia, né? A gente fez questão de trazê-lo aqui, e a gente vai então gravar aqui a primeira, pode ser, Vitor? Isso, vamos trazer aqui a primeira apresentação dele. Mas você não vai pedir para ele se apresentar, pelo menos, né, Miro? Pode ser, não tem problema nenhum. Tudo bem, Romildo? Então vamos lá. Grande abraço, uma satisfação tê-lo conosco. Tem que abrir o microfone dele aí, né? Ok? Isso. Tudo bem, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar participando aqui junto com o Padre Valdivino. E eu que estou ali ajudando na paróquia, a minha grande alegria é participar dessa área musical, né? Eu Isso. estou na paróquia ali desde que ela foi fundada, né? E me sinto muito honrado e feliz de estar fazendo esse trabalho.
E é um trabalho que começou quando falaram em Vera, né? Eu comecei em Vera, com 7, 8 anos. Eu comecei ali na igreja de Vera, junto com o padre Antônio e a irmã Estúrmia, a aprender e já participar das celebrações, né? E aí tem uma vida, então, aí na igreja. Dedicada. É, Show. Muito bem. Bacana. E faz parte lá então da equipe de liturgia, sim. animação das missas, na parte musical. E aí foi solicitado dele, Gil, que Sim. algumas músicas pertinentes à data de hoje ele pudesse trazer aqui para que a gente possa tornar o nosso bate-papo com o Padre Valdivino um pouco mais leve, né? Um pouco mais musical também. Então vamos lá, o que que você preparou aí Começar para com essa gente? aqui, Ninguém Te Ama Como Eu, né? Acho que Jesus, ali na cruz, desde às vezes a gente está olhando para ele, muitas vezes ele também está olhando para nós. Com certeza. Qual é o nome? Você como aprecia uma boa música, né? Coisa linda, hein, Miro? Com certeza, com certeza. Parabéns, Romildo. E essa mensagem da cruz, 2025 anos, né? Sim. Praticamente aí, e ela se mantém viva apesar do imediatismo do mundo. Outras histórias se passam e se perdem, né? E a de Cristo permanece até hoje aí, né, Padre Valdivino? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse significado, dessa mensagem que vem da cruz para esse dia, Sexta-feira Santa. E a cruz é um sinal maior da nossa vida. Jesus, quando ele assume a missão, a encarnação no mundo, ele vem fazer esse encontro de Deus com a humanidade, e nesse encontro ele transforma a humanidade, porque ninguém amou como Cristo amou, e ninguém pensou como Cristo pensou, mas todos somos chamados a pensar como ele pensou e amar como ele amou. E por isso a cruz, ela foi um gesto muito bonito de Cristo. Ele assumir a cruz, que era um sinal de fracasso naquele tempo. Cristo ele assume a cruz e a cruz se torna um sinal de vida. Então, por isso, o significado da cruz para nós cristãos é o amor, a doação e a vida. Então, se era sinal de humilhação para os judeus, sinal de morte, agora com Cristo é sinal de amor, de doação e de vida. Então, é muito bonito e só podemos entender um pai, uma mãe que doa a vida para o filho, para a filha. Olhando assim, materializando o amor de Cristo, o amor de pai e mãe é muito próximo, né? Muito bonito também, imita. E o amor nosso na vocação também, como esposo, como esposa, de doar a vida para o outro, né? Então, essa prova maior de amor é doar a vida. Então, por isso, o significado é essa doação, esse amor, né? Só doa a vida quem ama. Por isso, esse dia para nós é muito marcante, né? Porque nós estamos vendo um evento Cristo que mudou, revolucionou a vida do mundo. Então, todos nós hoje somos guiados e iluminados pela vida de Cristo. Muito bem. Tem alguma pergunta a fazer ao padre? Não, realmente é reflexão, né, Miro? É assim, Porque 2025 anos atrás, um jovem de 33 anos, né, ser morto para salvar uma nação, né, tirar todos os pecados. A gente vê hoje a brutalidade que nos rodeia, né? A gente vê que parece que o ser humano perdeu essa sensibilidade, né, padre? Sim, com E certeza. então a dificuldade é muito grande para a gente parar para refletir. Até mesmo a gente, no dia a dia da gente, o transcorrer do dia a dia mesmo, não é fácil hoje você parar para refletir ao próximo. Sim. E Jesus, naquela época, já deu sua vida para salvar todos nós. Mas é bacana, muito bom. E o amor de Cristo é muito exigente para nós, né? Ele pede para amar. Então, o próximo, né? Quem é o próximo, né? O próximo é toda pessoa que eu passo por ela, né? Toda pessoa que eu convivo. E nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade, porque a gente consegue amar, isso é algo meio que natural, né? A gente consegue amar o filho, a mãe, o pai, o irmão, quem é próximo da gente, né? O parente, o amigo, né? E às vezes a gente tem que amar o inimigo. E esta exigência que Cristo deixa para nós, que é muito forte, né? Para mim, que é padre também, e para nós todos, ela é muito exigente e possível também, né? Porque é um mandato de Cristo, né? Cristo ele pede para nós esse amor maior, que é doar a vida pelo irmão. Então, todos nós podemos e devemos, né?
Devemos doar a vida pelo irmão e amar o irmão, né? Por isso essa cultura do amor, do encontro, né? A gente precisa trabalhar nas crianças, né? Para poder, porque nós vivemos num mundo de tantas coisas que tira a sensibilidade da gente, né? É assalto, é violência. Então, muitas vezes, toda essa situação de drama também tira a nossa paz, né? Tira a nossa sensibilidade e às vezes até tira o nosso amor, né? Às vezes a gente é natural, às vezes normal, entre aspas, a gente odiar o outro, né? Um bandido, né? Um bandido, porque de uma brutalidade que ele fez, diante de um limite, né? Um bandido que mata alguém, que estupra. Então é normal, é meio que normal A reação a humana, né? reação humana, né? É. E aí nós somos chamados, mesmo diante dessa situação, a gente lembrar que a gente precisa amar essa pessoa, né? Ele precisa do nosso, ele não merece, assim como nós não merecemos a doação de Cristo, né? Cristo doou a vida por nós, para livrar dos nossos pecados, sem termos merecimento. E Cristo doou a vida. Então nós também devemos aprender essa lógica de Cristo, que é difícil isso. É muito difícil, né? Aprender essa lógica de Cristo de doar a vida, de perdoar aquele que não merece também, de amar aquele que não merece o nosso amor. Essa é uma tarefa difícil, hein, Padre Valdiviano? Muito Essa não é difícil, fácil não, hein, Gil? Não é. muito difícil. Eu confesso para você que eu sou, Você ter essa dificuldade. tenho, e muito, São muita gente, muito. Gil. É, né? São muitas pessoas, né? Acredito que muitos de nós, né? E enquanto nós estamos aqui, precisamos aprender, né? É uma tarefa nossa, né? Uma É. tarefa, porque Cristo, ele pede para nós, né? Eu também, nós todos, né? Acredito, quando Cristo fala assim, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, né? Então, é algo muito forte para nós. Muito forte. Muito, eu posso dizer, muito difícil, né? Sim. Mas não impossível, né? Acredito que com o tempo a gente vai trabalhando essa espiritualidade do encontro, do perdão, de poder aprender de Cristo, né? Esse viver maior, que é o amor. Então é algo muito exigente, mas é o convite que nós temos, né? Sim. De amar. Cristianismo, né? A gente, no mundo de hoje, a gente vê as pessoas dizendo, eu sou cristão. Mas é preciso que essa coisa do ser cristão saia do verbo e para a prática, né? Porque às vezes dizer que é cristão pelas palavras, mas não pelos exemplos, pela forma como age, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, é como que eu já disse, né? E repito, é exigente, né? A vida é exigente, muito exigente, porque o projeto de Cristo é muito alto, é muito elevado para Aham. nós, né? Muito elevado. E nós, às vezes, nós somos imediatista e também nós temos algo muito humano, né? A questão nossa do ódio, do julgamento, nós julgamos, né? E, e nós estamos num momento muito difícil da história humana. Em todo tempo teve a violência, em todo tempo teve situações limite, mas eu acredito que 2025 nós estamos num momento de muito afloramento da violência, onde a violência modernizou muito, né? Havia facções, e é isso, aquilo. Então, diante de uma situação, o ser humano, a pessoa humana, ela esquece que é cristã, muitas vezes, né? E aí nós temos que ser lembrados constantemente pelo Evangelho que nós somos cristãos. E aí a gente olhar assim, meu Deus, Cristo não quer que eu pense assim. E às vezes a gente está pensando algo, está falando algo ou está pensando, né? Eu acredito que todos nós pensamos coisas seríssimas, né? E aí, de repente, a gente é confrontado com a consciência cristã. Fala, poxa, mas eu sou cristão, não posso pensar assim. Esse pensamento, ele não é cristão. E aí eu devo, nesse choque de consciência, eu devo tentar voltar, né, para o ideal. Porque o ideal é muito alto, né? O ideal cristão é muito alto. Cristo colocou, quando ele coloca assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí ele mata conosco, porque se ele falasse só assim, amai-vos uns aos outros, seria fácil, né? Amar. Mas assim como eu vos amei, aí é o cruel, porque ele colocou, ele é o modelo. E como modelo, assim, quando ele estava sendo morto na cruz, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Cristo perdoa aqueles que estão o matando, né? Fazendo mal por ele, sem ele merecer. Porque uma coisa também é quando você faz um mal e você está sendo punido,
é até tranquilo, né? Mas Cristo não fez nada, ele só fez o bem. Ele andou no mundo fazendo bem, pregando o evangelho, o reino de Deus, curando, fazendo milagres, e ele foi morto por um julgamento muito ingrato, né? Muito injusto ali, montado, armado. E a multidão mesmo condenou ele, né? A multidão crucifica, tinha Barrabás para soltar, ou ele, né? Barrabás era um assassino, um agitador. E aí o povo pega, solta Barrabás. Então Jesus deve ter ficado muito triste com a população também, com o povo. E diante da trama ali da cruz, do julgamento, ele deve ter ficado muito triste com toda a situação. Mas o importante que ele nos ensina, ele não perdeu o amor e não perdeu a paz. Então aqui está para nós um ensinamento muito forte de Cristo, de como viver a vida, né? De como comportar diante do momento limite da vida que nós passamos muito, né? De sofrimento, de ter que responder como cristão. Então, o ser cristão, essa palavra, Mira, que você fala, de ser cristão é outro Cristo, né? Então, é preciso aprender de Cristo a cada dia como relacionar com o outro, né? E relacionar com o meu inimigo, né? Com aquele que me faz mal, que me prejudica. Então, como relacionar com aquele que matou, de repente, o meu parente, meu amigo, meu filho, meu pai. Então, como Jesus pede para perdoar. Então, nós não podemos ser moralista e rasteiro, né? Dizer, não, é fácil isso. Não, e tem pessoas que conseguem, é o processo, né? Então, eu peço assim, devemos pedir a Deus o dom dessa conversão, né? Dessa mudança do coração, porque muitas vezes o nosso coração ele é duro mesmo, né? Porque nós aprendemos, nós somos consequência de uma carga histórica, onde nós aprendemos mesmo a vingança, aprendemos a intolerância, a gente aprendeu isso também, a sociedade nos ensinou, né? E a gente aprendeu mesmo. Então é preciso hoje aprender de Jesus como reverter essa cultura que temos, né? Que não é fácil, mas é possível. Muito bem. Hoje vamos só fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? Isso mesmo. Até em função da data, aqui a gente faz apenas uma citação àqueles que nos apoiam, viu, Padre Valdivino? A gente quer agradecer aqui inicialmente aí a Dinhos Pizza, né? Que hoje, exatamente por ser um programa gravado, a gente nem vai pedir a pizza. Não. Porque Hoje, o padre não vai degustar a pizza hoje. mas a gente fica devendo para ele a pizza. Exato. Outra oportunidade, vamos. Ele estar conhece muito bem o Edson lá da Dinhos. Ô Edson, abraço Edson e toda a família. Isso aí, ó. Casamento, Edson. Isso, Que legal. Show. Edson é uma pessoa incrível, né? muito bom. Gente boa demais mesmo. A TN Logística Integrada, né? Nosso amigo Navarini também está com nós. A Sorrifrio, a GV Metalúrgica e Aço Norte. Esses são nossos parceiros aí, né, Miro? Exato, e temos mais, viu, Gil? Temos Vamos mais. fazer aqui um agradecimento também à Concreforte, do nosso amigo Isso. Joinho, né? Exato. Que é parente aí do. É, É de família. de família. Muito bem. A Irrigar, Planejar Móveis Planejados e a Cidade, nossa. Cidade Sorriso Rádio Web, né? Isso Pra quem aí. gosta de um flashback aí bacana. Uma música boa. Sertanejão nos 80 e 90, 70 também. Tinha um rapaz que trabalhava para mim, Miro, e ele falava assim que essas músicas mais antigas tinham letras. Tinha E realmente tinham, né? um sentido, né? Tinha um Tinha um sentido. sentido. Eu acompanho um programa do Vanderlei Munhoz, da Polícia. Ele era da Polícia Rodoviária Federal, mas ele também é muita comunicação. E aí ele diz que até o ano 2000 é fácil você encontrar músicas boas no cenário artístico nacional. Do ano 2000 para cá, realmente a coisa desandou, a qualidade foi lá embaixo da produção musical brasileira, dos cantores brasileiros. Mas, assim, só pegando um gancho Sim, nisso sim. que o Gil falou, é uma Exato. constatação, é uma grande verdade, viu, Gil? É verdade. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos com mais uma música? Vamos com mais É uma isso? música. Enquanto o padre Romildo, toma uma água. então a gente vai fazer aqui mais um número rapidinho, né, de uma música bacana nesse nosso bate-papo com o pároco da paróquia Santa Luzia. Romildo hoje abrilhantando aqui, trazendo o dom da sua voz, o domínio que ele tem do violão. Então vamos acompanhar. Vamos lá então falar desse nosso Galileu. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar
amava, seu jeito simples de conversar tocava ao coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha tanto amor. Falando aí do tema aí, né? A música fala tudo do que vocês já falaram aí desse. E falando de música, né? Também na igreja também, o Padre Zezinho, e aí foi decaindo também muito, mas temos muitos cantores bons também, né? Mas Padre Zezinho é um baluarte da Sim. nossa Símbolo, música né? Ele católica. cantava numa missão de evangelizar. Eu não tenho nada contra os padres atuais. Reginaldo Isso. Mazzotti canta muito bem. Marcelo Rossi já veio um pouquinho logo após o Padre Zezinho. Daí tem o outro, o Padre Reginaldo, o Alessandro Fábio de Campo, Mello. A questão é que eles adotaram uma linha mais pop. sim. Eles saem por aí enchendo ginásios, estádios, cobram camarotes, assim, são coisas que a gente sabe que é uma missão que eles precisam tocar adiante, tem, como é que a gente fala, um projeto, né, que eles precisam tocar adiante, mas o Padre Zezinho veio com a missão de evangelizar, né, Gil? Exatamente. A oração da família, enfim, essa música, por exemplo, Um Certo Galileu, Sim. eu me lembro muito bem da infância e essas músicas que eram tocadas nas celebrações, né? Muito lindo. É isso. Dava gosto de participar, né? Exatamente. E o Padre Zezinho gravou vários discos Muitos. com muito sucesso, né? É. Com muito sucesso. Padre Valdivino, a fé, o que dizer para aquelas pessoas que, diante de tantas dificuldades, perderam a fé pelo caminho, não encontram mais uma saída, estão, de certa forma, desesperadas também diante de tanta situação que elas enfrentam. Outro dia eu falava do Padre Reginaldo, a gente viu uma entrevista dele num podcast, ele falava do poder curador da fé também. As pessoas precisam recorrer a esse recurso que Deus coloca ali para que milagres possam acontecer na vida, em todos os sentidos, na evolução pessoal, profissional e principalmente na questão da saúde também, que afeta tanta gente, né? A fé é algo muito forte na vida da pessoa humana, né? A fé, a esperança e o amor são três virtudes que todos temos que ter. Então, uma pessoa que perdeu a fé, ela talvez tenha os seus motivos, a sua história, né? De repente, uma história, berço familiar, sofrimento, muito sofrimento, a pessoa leva, dentro de um contexto também, o sofrimento leva a perder a fé. Ela se sente abandonada e perde a fé. Então, temos muitas pessoas que perderam a fé. O que dizer, né? Uma pergunta boa. O que dizer para as pessoas? Então, é esse olhar para Cristo. Olhar para Cristo. O jeito de Cristo viver deve nos levar a um profundo olhar para Deus. Então, Cristo, ele revela o rosto do Pai com a sua vida. E a simplicidade dele, o comportamento dele, a confiança no Pai. Então, uma pessoa que perdeu a fé, ela precisa de novo recuperar essa confiança em Deus. E aí para isso precisa de nós. Então, nós que estamos ao lado das pessoas, temos que testemunhar. Aí por isso vem a vida cristã. Então, nós precisamos testemunhar com a nossa vida, o nosso jeito de ser, esse amor de Deus. Porque as pessoas que perderam a fé, ela vai ter o único evangelho a vida nossa. Então, no dia a dia, lá no trabalho, na escola, na política, andando aí na vida, no dia a dia, as pessoas precisam de nós. Então, as pessoas que perderam a fé precisam de nós que temos fé. Testemunho nosso. Então, nós somos o evangelho aberto para a vida das pessoas. Por isso, a importância do ser cristão, por isso a importância do nosso comportamento cristão. Tem pessoas nos olhando. E por isso, quando alguém olha para o padre, para o Miro, como cristão, para Giovano, para você que está em casa acompanhando, você está sendo olhado. E aí nós somos
motivo de levar essa pessoa que está nos olhando à fé de novo, ou de ajudá-la a permanecer no mundo sem fé. Por isso é muito importante o nosso comportamento cristão. E também irmos ao encontro, né? Esse primeiro momento, o nosso comportamento, o nosso testemunho, depois também o ir ao encontro das pessoas. Eu acredito que o que vocês estão fazendo com o podcast é um caminho de ajudar as pessoas também à fé, né? De ajudar, de mostrar valores, de debater temas. E eu acredito que transversalmente vocês sempre vão olhar nesse valor da fé. Nossa cidade, embora nós temos esse tema da falta de fé, nossa cidade é uma cidade de pessoas com muita fé. Um povo que trabalha, um povo que tem fé, que vive a sua religião, sua religiosidade. E aí é muito importante também nesse ponto, né? Porque eu acredito que hoje, a grande questão nossa hoje, atualmente, da falta de fé, é das pessoas religiosas. Então, ser religioso e ter fé. Então, as pessoas fazem muita experiência religiosa, mas não têm fé. Não é culpa delas, elas são boas, são pessoas boas, pessoas que colaboram com a igreja, que ajudam, pessoas boas, mas não dá conta de ter fé, porque a fé é algo muito forte, ter fé. Ter fé é você se lançar na mão daquele que você acredita, né? Em Cristo, no nosso caso, quem é cristão. E por isso é um tema muito, muito forte. E aí eu peço assim que cada um de nós peça o dom da fé, igual aquela jaculatória, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque todos nós temos essa crise de fé, a escuridão da vida, né? Como a Sexta-feira Santa, temos as crises de fé. Um momento limite, alguma situação que vem a crise de fé, mas nós somos chamados a alimentar a nossa fé, alimentar e ao mesmo tempo também ajudar o outro a ter fé, porque uma pessoa sem fé, ela não vai muito longe, não. Ela não tem sentido da vida, né? Quem não tem fé não tem sentido da vida. Não estou dizendo que é pior ou melhor que quem tem fé, não. Quem não tem fé não tem sentido da vida. O sentido da vida é Cristo, né? É algo maior que nós. Porque quem não tem fé vai ficar numa vida muito materialista, né? Muito humana, muito rasteira. E alguém que tem fé, ela enxerga mais, ela tem um horizonte maior. E é importante. Então, eu acredito que a nossa missão no mundo é transbordar o nosso testemunho e ajudar as pessoas a viver a fé. Viu, padre? E o jejum, ele ajuda a ter mais fé ou não tem sentido, não tem nada a ver? Ajuda, Ajuda, né? ajuda muito. Essa prática penitencial, Giovana, Sim, ela é muito importante, né, na nossa vida de fé. E eu até ouso dizer que quem faz jejum é porque tem fé. Porque quem não tem fé não faz. Tem muitas pessoas que são cristãos, tudo, mas não faz. sim. Porque não tem uma fé avançada, né, de ver sentido no fazer o jejum. Então, o jejum, a oração, a caridade, né, que falava antes, esmola antigamente, né, a Uhum. caridade, são 3 práticas penitenciais muito importantes, que nos ajudam até a alimentar a nossa fé. Porque é a abertura. O jejum é uma abertura, né? Uma abertura para nós mesmos. A oração é uma abertura para Deus e a caridade é abertura para o irmão. Então, no mundo de fechamento, nós às vezes estamos fechados, né? E aí, jejum é você falar assim: ah, não, eu por amor a Cristo, eu vou mortificar a minha vida também, abrir mão de prazeres, né? Do alimento, o alimento é prazeroso, e eu vou experimentar o que Cristo experimentou. Então, eu vou me privar de alguma coisa, de uma carne, de uma cerveja, fazer um jejum, em vista de um crescimento espiritual. Então, essa abertura para si mesmo, para dizer: eu posso me controlar. Eu sou senhor de mim, né? Eu posso Essa me controlar. vontade, esse desejo, esse vício não me domina. Não me Isso em domina. outra. Isso. E isso vale para aqueles propósitos que são feitos durante a quaresma. Muitos Isso, essa espiritualidade. optam por abrir mão daquilo que mais gostam, né, naquele período, é isso? Isso mesmo. E aí, nesse ponto, olhando, eu faço isso com a graça de Deus, porque só com a minha força eu não dou conta. Então, assim, eu colaboro com a graça de Deus. Uhum. Então, a graça de Deus, ela me toca a ponto de eu falar: não, eu vou fazer um jejum. Na quaresma, vou deixar de comer carne, vou deixar de beber. Esses propósitos que as pessoas fazem. E aí termina a quaresma e fala: meu Deus, como que eu consegui? Tem pessoas que parou de fumar.
Olha só. fazendo o jejum, né? Sim. E cuidando desse ponto, desse propósito. E aí hoje um jejum muito importante é o dos olhos. Como nós falamos, né? Nós estamos num mundo de muita Muita tela, pornografia, muita né? tela. Muita tela, pouco filtro, né? Porque assim, é muito importante, o meio social, a mídia social é importante, importantíssima, né? Só que tem pessoas que não têm mais tempo para si, para pensar na vida, para cuidar do filho, para olhar para a esposa, para olhar para o esposo. Então, esse jejum dos olhos também, do olhar é importante, né? Junto com da comida, da bebida, muito importante. Essa abertura, né? Essa abrir para si. Então, eu falo, Giovanni, quem faz jejum é porque tem fé. E quem faz jejum aumenta a fé, porque ajuda, né? Sim. Ajuda muito. E essa outra situação, padre, por exemplo, a tecnologia está nas nossas mãos, que nem o senhor acabou de citar, e muito, se você souber usar para o bem, ela contribui muito. Eu vejo, até o Miro, essa semana, nós estávamos comentando, que ele acordou de madrugada e estava assistindo o Frei Gilson, Isso. né? Milhares e milhares de seguidores Tinha 1 milhão de pessoas assistindo ao terço Ao vivo. ao vivo. ao vivo. Isso 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Então, você vê a quantia de pessoas que estão procurando ter mais fé Verdade. e procurando fazer o bem, né? Mas eu fico imaginando por outro lado daí. E muitos não estão se apegando a ter essa facilidade de ter a palavra de Deus na palma da mão aqui e deixando de lado um pouco de ir à igreja, padre? Isso. Esse é o perigo. Então, assim, a facilidade que gera uma. Então, o meio social é importantíssimo, né? Sim, Vamos pôr uma missa, né? Esse momento que o padre Frei Gilson está fazendo é muito bonito, muito. Ele está levantando o Brasil. exato. Levantando o Brasil, literalmente, né, de madrugada para rezar. Então, muita gente. E tem ajudado, as pessoas estão crescendo com isso. E aí, nós temos outro ponto, né? Que aí vem o comodismo. Sim, Eu tenho visto ali pessoas da paróquia que eles acompanham diariamente com o Frei Gilson e têm a vida na comunidade. E aí tem pessoas que falam assim, não rezo mais na igreja não, porque eu rezo em casa, né? é, Assiste televisão. Então, atenção, porque a missa na televisão, ela é para quem está privado de saúde, que não consegue ir na igreja, né? Então, é pensar nisso. Porque a comunidade é importante. Estar na comunidade, estar ali Naquela junto, energia na energia, coletiva. celebrando, vivenciando, é muito bonito, né? egrégora. É muito bonito. E aí, Giovana e Miro, nós temos visto lá na paróquia, né, Romildo? A participação do povo aumentando. Nos meus 12 anos e meio de padre, tem sido a melhor quaresma, Que legal. onde o povo está buscando Deus, onde nós temos visto o povo rezando. Então tem mexido muito com o povo. Então embora nós temos esse mundo corrido, frenesi é louco, mas nós temos visto o povo também procurando Deus, né? Dando lugar para Deus na vida. E por isso o meio social, ele é importantíssimo. A tecnologia, a igreja sempre foi vanguarda, né? Tanto é que as primeiras faculdades foi na Igreja Católica, né? A Igreja Católica ela preza muito pela ciência. Só que nós, como cristãos, temos que usar desse seguinte princípio: usando as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então, muitas vezes a gente absolutiza o que é meio e perde o essencial. Então, aquela máxima, né? Usando as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então, abraçar o que é de Deus, né? O que é Deus mesmo, a essência, abraçar. E usar as coisas, né? Usar para o bem. Porque nós temos visto, essa semana mesmo, olhando golpes, né? Então, a pessoa usando o celular, que é um instrumento magnífico, para dar golpe, né? Para lesar alguém, às vezes até um pobre que está do outro lado. Sim. E aí o que deixa a gente triste, porque às vezes é uma pessoa que às vezes Podia usar pro fala que é bem, né? cristão, É. fala que é cristão É. e dando golpe no outro, né? Pois é, É. exato. Eu vou. Romildo, chega um pouquinho mais perto do microfone aí, bem rapidinho, para ele falar um pouquinho também, Gil, né? Isso aí. Trazer ele para o bate-papo aqui. Uma celebração bem cantada, vamos dizer assim, né? Com uma equipe de louvor empolgante, né? Com músicas bem selecionadas, canções católicas, enfim, hinos, né? Cânticos. Isso também é um atrativo a mais para quem se propõe a ir para a igreja, né, Romildo? E você já há muito tempo faz parte da equipe de liturgia, gosta dessa parte do canto lá na igreja? Gosto muito de, vamos dizer assim, de
participar dessa evangelização cantando. Tive a graça, tenho o dom, da música, já vim de uma família também que atuavam muito na igreja cantando, né? Isso, vou pedir para você entrar um pouquinho mais para a cena. Isso aí que é Isso. legal. Vai. Opa, Nosso aí. bate-papo aqui é descontraído. Vai nessa. E cantar e louvar, eu sempre entendi assim que é um jeito muito forte de orar. Então, a oração através da música, do canto, porque tudo que para atingir o ser humano a gente tem que atingir o visual e o coração. E a música, ela vai no sentimento, né? Então, a música ela vai profundamente no sentimento do ser humano. Toca a alma mesmo, né? Calma, É. entendeu? A música faz o ser humano, às vezes, olhar para dentro, chorar, botar para fora. Então, gera cara, a um estado música de espírito, né? exatamente, a música é esse estado de espírito. Então, eu digo assim que orar cantando parece que é mais gostoso. Sim. E assim, até a gente tem uma sintonia, o nosso Pai Nosso é sempre cantado, né, padre? Parece que o Pai Nosso é mais vibrado, né, mais dentro. Então, é muito bom. Fala disso, então. Um pouquinho mais de música pra gente aí, né? Mais uma. Sexta-feira Santa, a Isso. gente está num assunto aqui muito voltado à espiritualidade, à importância dessa data, né? E vamos com mais uma. Cantar essa canção do Anjos de Resgate é uma canção que fala muito assim desse Jesus da Semana Santa, desse Jesus chagado, né, que foi ferido por nós, e ele, como o padre deixou bem claro no começo, e ele em momento algum esqueceu que toda essa dor, todo esse sofrimento foi por amor. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre por amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Muito bonito, né? Essa é a mensagem que vem da cruz nesse dia, né? Desse Verdade. Cristo chagado, chicoteado, né? E tudo por amor. Tudo por amor. Belíssima mensagem. Gil, eu gostaria de fazer uma pergunta ao padre Valdivino sobre a paróquia Santa Luzia. Ela está localizada numa região da cidade que, felizmente, agora tem acompanhado muito bem o desenvolvimento de Sorriso, entrou nesse processo de desenvolvimento. Nós temos lá grandes empresas, mas também temos uma realidade, né? Muitas famílias que às vezes se deparam com privações. Eu queria, além do lado espiritual, da religiosidade, qual tem sido o papel da Igreja Católica nesta região de Sorriso? Sabemos que é a região de abrangência da paróquia Santa Luzia. Então, assim, a nossa preocupação e o pedido do bispo, Dom Canísio, e também o pedido de Jesus Cristo para nós é de estar próximo do povo, de estar próximo, de portas abertas,
acolhendo, cuidando do povo. E primeiro, o essencial que nós oferecemos para o povo é a Eucaristia. Sem a Eucaristia, o nosso povo não é nada, nós não somos nada. Então, a Eucaristia, nesse Cristo vivo, né, que nós entregamos como alimento. E depois a nossa presença solidária, né? Nós, agentes de pastorais, padre, todo o nosso povo, onde nós acolhemos o nosso povo, né? Nós somos missionários de ir. Domingo passado mesmo, a juventude foi fazer visita nos bairros lá. Fiquei muito feliz. Enquanto eu estava celebrando no assentamento, eles estavam visitando. Então, essa presença. E aí, na presença, no contato, na visita, a gente vai ver o que eles precisam, né? Às vezes, junto com o espiritual, que eles precisam de uma palavra de vida, de esperança, o povo sofrido, né? Mas também precisa de pão, precisa de comida, né? De alimento, do abraço. E aí nós sempre estamos ofertando isso, né, para o nosso povo, ofertando também o alimento, ofertando um conhecimento, algo que, que eles precisam, né, na hora. Mas o essencial é a fé mesmo, né, oferecendo ali a Eucaristia e socorrendo-os também nos momentos de dificuldade. Um exemplo, nós até trabalhamos juntos, né, em 2020, 2021, aquelas campanhas aí com a população nossa, nosso povo, os comerciantes, os agricultores, nosso povo, onde fizemos aquelas campanhas na ocasião da Covid, da distribuição de Exatamente. Eu me alimentos. lembro do templo da Igreja Católica lá na Paróquia Santa Sim, Luzia, completamente tomado por cestas de alimentos, né? sim, E a demonstração de solidariedade do empresário, da população, desde da pessoa mais humilde ali, humilde. né? E aqui, Padre Valdivino, só fazer um registro, o senhor está diante de uma pessoa muito solidária. Sim, O Gil, ele foi um parceiraço nosso naquelas campanhas de Natal que nós realizamos pela TV Band na época, sim. né? Foram 3 anos seguidos de uma campanha que mexeu com a sociedade sorrisense, porque ela conseguiu alcançar todos os bairros, né, Gil? Todos os Era bairros, rua por rua, casa por casa casa por nós casa, porque passamos. nós começamos 60 dias antes do Sim, Natal, com voluntários, todos com o coletinho da Band. Isso Quem aí. está nos acompanhando e acompanhou aquela época se lembra muito bem. O Gil entrava com o suporte, o veículo estava sempre junto com a gente, aquele veículo utilitário para a gente arrecadar os alimentos. Então, a prática da solidariedade acho que tem que ser de todos, né? sim. Porque a gente vai tornando a vida das pessoas, principalmente os mais desassistidos, mais fácil, o caminho menos pesado, né? Com um fardo menos pesado, não é isso, Padre Valtinho? Com certeza, Mira. A nossa ação, o ser humano, o cidadão de boa vontade, né? Nós temos que fazer algo. Então, nossa missão é fazer algo para alguém, né? Diminuir a dor de alguém. E faz bem pro coração, né, Gil? Com certeza, Miro. Você fica muito melhor. Muito melhor. Você poder ajudar o próximo ali é gratificante. Eu Muito. percebo que o Gil é uma pessoa muito justa. Ele, se ele vê a necessidade da pessoa, realmente Sim, estende a mão, né? sim. Agora, tem muita gente também que se aproveita, né, Gil? Nesse meio aí. Só que também não vai muito longe, né, Padre Valdemir? Sim, Logo a farsa é descoberta, enfim. sim, sim. Infelizmente, né, Miro, em todos os meios tem, né? O bom e o mal, né? Tá misturado. Misturado. Aí a gente tem que separar o joio do trigo, né? Que nem diz na Bíblia, né? Então, realmente, infelizmente, tem isso aí, mas Deus sabe o que faz, né? Se a pessoa usar de má fé, eu acho que depois ela vai ter que responder, né, Ela padre? responde. É, E então, nessa ocasião, nesse sentido, a nossa paróquia conseguiu, naquele tempo, fazer um trabalho muito, muito bacana, é, conseguindo coibir isso, né? A visita. Então, nosso diferencial foi a visita. Então, nós íamos visitar antes e depois visitar para entregar o alimento. Então, nós íamos em loco, isso é né? muito Então, isso foi importante. muito importante, foi É, muito bom. E tem pessoas que estavam há 25 anos fora da igreja e voltou. Nós não fizemos isso com interesse, né? Lógico. Mas teve pessoas que naquele encontro, naquele momento, ela se sentiu amada. E ela voltou para a igreja diante desse testemunho nosso também de ir, de entregar. Então é isso que eu digo, né? Teve pessoas que falaram, padre, eu não posso ir, mas eu posso ajudar. E teve pessoas que falaram, eu não posso doar, mas eu posso ir. Então essa solidariedade, essa rede, né? E foi tão bonito naquele momento onde todos, pessoas carentes, pessoas de abastadas, posses, né? todos ajudaram. E é isso mesmo que nós precisamos fazer e demos um recado. Foram muitas toneladas, né? De alimentos, foi muita tonelada e foi uma alegria para Deus, né? De ver os filhos e filhas
se unindo para ajudar os outros filhos e filhas, né? É. Somos todos irmãos. Foi muito bonito isso aí. E a igreja, ela é um sinal, né? Sinal do amor de Deus no mundo. E ali na Zona Leste, uma região que foi muito sofrida, né? No passado e hoje está desenvolvendo muitos bairros ali bonitos, bairros, novos bairros, está Grandes supermercados, salas supermercados, modernas, né? isso, farmácias, né? Semáforos, né? Semáforos, Semáforos. redutores. Isso. Então, o poder público conseguiu chegar. E é isso, né? O poder público chegando, ele dá dignidade, né? Para o povo. O povo quer ser olhado. E olhar o povo é importante. E a igreja, nesse sentido, ela está ali, junto, né? Vivendo, convivendo, o padre morando lá com eles, no meio deles. Isso é muito bom. Eu digo assim para vocês que eu amo muito Sorriso. Amo muito estar ali na Zona Leste, com aquele povo, trabalhando, já são 6 anos, né? E quando eu vim para cá, eu já vim gostando já da missão da cidade. E estar ali é muito bom. E o povo também evangeliza a gente. Nosso povo, eu fico olhando Romildo, tantos outros que doam a vida ali cantando, nas campanhas, nos encontros, na evangelização. É um povo missionário, nosso povo é missionário. E descentralizou muito do padre, né? Porque o pessoal antigamente pensava muito padre, né? O clericalismo, padre, só padre, padre, padre. Hoje não, nossa paróquia, nossa igreja católica, o Papa pede muito isso, né? O povo, né? O povo batizado que vai. E essa é a verdade, é o povo que mantém a igreja, né? É. É o povo que constrói. Não é o padre que constrói, não, é o povo que constrói, é o povo que mantém a igreja. E Sorriso é muito bonito nesse sentido. O nosso povo é muito parceiro, é muito envolvido na igreja, ama a igreja, ama a igreja. Padre, nos explica um pouquinho essa questão territorial das paróquias. Era a minha pergunta. Por favor, vou deixar Era a você minha fazer. pergunta, Vai lá, vai lá. Miro. Eu queria entender realmente como que funciona essa situação, porque a igreja, São Santa Luzia, né? É a região leste ali. E aqui em cima tem a São Pedro Apóstolo, e daí tem algumas outras comunidades, igrejas, né? as comunidades, né? Isso. E eu gostaria de entender isso aqui, padre, como é que funciona. Boa pergunta. Porque o senhor também parece que vai na primaverinha, Primaverinha, Caravaggio, então é Aí dividido. ele viaja pelo interior também. Viaja, ele é Bastante. viajado, sim. Tá informado, né? O pessoal pensava que o padre ia só celebrar a missa. Não. Não, o padre anda muito, né? Vai em muitos lugares. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque a igreja católica, ela tem o seu território, né? Antigamente o território ele era muito estático mesmo, mudar era o território e pronto. Hoje nós temos o território que compreende os limites, né? Sim. Quando se cria uma paróquia, uma diocese, Começa pela diocese, né? Porque isso, Diamantino parece que de Lucas para de baixo Lucas isso, pertence para Diamantino. isso. Então a Igreja Católica, ela está presente nas partes. Então, numa diocese, a igreja local, né? A igreja particular, onde o bispo ele tem ali o poder, os 3 poderes. O bispo ele é o legislativo, executivo e judiciário. Então ele faz a lei, ele executa, ele julga. Então ele é o poderoso aí, supra, isso. da região. Isso. Então o bispo, ele toma conta de uma diocese, que tem as paróquias. Então, diante da necessidade, ele cria novas paróquias, né? Então Sorriso já tem necessidade de mais 2 paróquias. No futuro, já está no radar de criar Rota do Sol. No futuro próximo. Não vai 5 anos, não, para ser criado. Eu acredito que 2 a 5 anos vai ser criado a paróquia no Rota do Sol. Fala de São José, há muito tempo, né? Só que a dinâmica de crescimento foi muito por rota, né? E a criação, ela geralmente acompanha o limite natural. Um rio geralmente é o correto. Você dividir pelo rio, e aí se faz um território onde o pároco vai atender aquele território. A Santa Luzia aconteceu algo diferente, fez pela BR. Deveria ter sido feito pelo Marco Zero, né? Sim. Que seria um limite natural. Mas foi feito pela BR-163. Então ela pega até o Trevo de Vera e até Lucas. Então, o território da Santa Luzia. Do lado de lá, a Zona Leste. E aí tem os assentamentos, Jonas Pinheiro. Já é uma área grande. Área grande. Cuidar, hein? Área grande. Então eu estou sozinho, era para ter 2 padres, no mínimo, né? Estamos sozinhos. Então tem esse território. Então o bispo cria, e aí esse pároco, ele vai trabalhar com o povo ali. Para quê? Para que o pastor esteja próximo do seu povo, né? Antigamente
São Pedro pegava toda, né, a região. Exato. Aqui, Santa Luzia, Nova Biratã, Boa Esperança, até uma parte de Vera. Aí depois, ano 2000, estamos fazendo 25 anos de paróquia em Santa Luzia. Olha aí. Ano 2000, dia 1º de janeiro de 2000, criou o decreto criando a paróquia. Dia 27 de fevereiro, instalou a paróquia de Santa Luzia. Daí ela já pegou Nova Biratã, Boa Esperança, Piratininga, aquela região toda. Ficou uma paróquia muito grande, né? Aí, em 2005, criou Nova Biratã, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Então, diante da necessidade, o bispo vai criando paróquias para poder ficar o pároco perto do povo, né? Que é o grande objetivo da igreja, a proximidade do padre com o povo, do povo com o padre. Que legal. Certo. E tem talvez uma outra diferença, não sei se é diferença, mas vamos supor, o padre Valdir, ele é de uma outra formação. Eu queria entender um pouquinho isso. O senhor veio de uma formação de uma outra região do país. Como é que funciona? Os padres que atendem a região do Extremo Norte, por exemplo, eles eram ligados à Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Isso. estavam numa missão. São Hoje vocês estão todos ligados à Diocese de Sinop, isso. Todos, Somos é isso? diocesanos, isso. É isso. Então, nós somos diocesanos, né? Aqui em Sorriso são padres diocesanos, pertencemos à diocese. Embora cursamos em faculdades distintas, diferentes, mas a grade é a mesma, né? O curso mesmo. Então, teve padre que aperfeiçoou em alguma área, né? Mas a faculdade básica nossa é filosofia e teologia. Uhum. Então, nós fazemos aí 10 anos de estudo para receber a ordenação. E as diretrizes são as mesmas, né? E o povo, cada paróquia tem a sua especificidade, né? O seu rosto tem o seu povo, né? Sua cultura. Então, na Santa Luzia, eu tenho um povo, né? Que é totalmente diferente aqui da São Pedro, embora seja a mesma cidade. É um povo totalmente diferente. E aí vem um ponto importante que eu ia falar, acabei não falando. Sim. Embora temos o território, mas hoje fala-se da pertença de afinidade, né? Então eu tenho pessoas lá do Santa Luzia que moram lá, que vêm ser paroquiano aqui, na São Pedro, e eu tenho paroquianos que moram aqui, que são lá, que atravessam, porque se sentem mais à vontade em determinada igreja. Fiel tem território. Isso. Exato. Então é esse... Se identifica melhor. Fica. Eu gosto de ir lá, Se identifica, né? eu vou. Então eu tenho ali, eu ouso dizer hoje lá, a Igreja Matriz Santa Luzia, 75% das pessoas que participam, já fiz um olhar, moram aqui, moram do outro lado, mas vão lá, participam lá. Interessante, é algo que não se explica, é o coração. Sim. É o Você coração. sente melhor lá, né? Se sente padre? melhor. O Levi mesmo foi batizado lá, o padre que batizou. Isso. O filho da Tamara. Pois A é. gente Encontrei ele batizar lá. chegando. Ele não deixou abraçar a sua mãe. Não? Ah, Bichinha danada. Aliás, a dona Marilene foi quem preparou hoje o bolachinha caseira aqui, ó, né? Isso. Depois aí o padre vai degustar, né? Isso. Isso aí. Mas E o Levi realmente ciumento, rapaz. Ciumento? Ciumento. E foi batizado pelo Foi batizado. Foi batizado lá. E aí dentro da paróquia, Giovano, aí temos as comunidades. Sim. Então a paróquia, a gente até fala de forma errada, né? Olha a igreja matriz, fala a paróquia, né? Pela igreja. Não, ali é uma comunidade, a igreja matriz, né? Que é uma comunidade igual às outras. Aham. É a igreja mãe, na verdade, né? Sim. Igreja mãe. E aí tem as outras comunidades que pertencem à paróquia. Daí o pároco, ele responde por essa região toda, né? Com as comunidades. Nós temos hoje 11 comunidades, a Paróquia Santa Luzia, com pontos de celebração. Dentro da cidade, nós só temos 2 igrejas construídas. Ali temos 22 bairros, somente 2 igrejas construídas. Mas temos celebrações em pontos. No Mário Reiter, que temos que construir a igreja. Temos no São Francisco, na casa, celebramos na casa. Uhum. Temos Morada do Bosque, compramos terreno, estamos pagando, né? Vamos pagar durante 18 anos. JK, Novo Horizonte. Então, hoje a nossa missão é ocupar os novos terrenos, né? Para poder formar pequenas comunidades onde o povo está, para que o povo possa ter acesso A presença à física. presença aqui da igreja. É isso. Formar nova comunidade. Se eu fico só com a igreja ali, eu vou ter uma coordenação. Se eu tenho 5 igrejas, eu vou ter 5 mais lideranças, né? Lá na comunidade, onde o povo mora. É algo muito importante isso. Que geralmente são da comunidade ali Da mesmo. comunidade mesmo. Que legal. Algo muito bonito. Então, a Paróquia Santa Luzia está crescendo muito. Estamos muito contentes, está dinâmica, né? Crescendo. E nós temos que, a força, né? Acompanhar a dinâmica da cidade, porque a cidade Sim. cresce.
ela cresce e nós estamos procurando os loteadores para comprar, para tentar ganhar, mas geralmente comprar mesmo, né? Que legal. E comprando, adquirindo. E o padre Valdivino, Gil, falava agora há pouco também, assim, que após aquele período difícil que todos nós passamos da pandemia, depois veio também um período de polarização política que não dá para negar, que também, de certa forma, interferiu não só na Igreja Católica, mas em outras igrejas, Sim. em outras denominações religiosas. Mas o padre estava fazendo um registro de que está havendo um retorno realmente das pessoas às igrejas, ao templo, e lá na Santa Luzia não é diferente, né? O pessoal está realmente Sim, voltando às celebrações, uma participação nas festividades, enfim, nos eventos que vocês organizam. sim, tem sido muito bonito. Tem sido muito bonito. E as pessoas encontram a gente e convivem, né? O povo é muito sábio. E aí o povo. E também um povo muito humilde, né? Um povo muito humilde, verdadeiro. Ele chega, o padre, tem que pedir desculpa ao senhor. Por quê? Porque o senhor não é o que nós pensávamos, né? E O fala. senhor foi taxado de petista, Petista, na né? verdade. Aí eles falam isso pra mim, falam, não, padre, o senhor, conversinha, né? o senhor, Sem conversa. o senhor não é petista, né? E aí conversam com a gente, porque assim, passa a conhecer, né? Porque uma coisa, Miro e Giovano, Sim. é o ouvir falar. E nós somos humanos, a gente tem um pecado original, né? É. Então, às vezes, a gente escuta de alguém e fala assim, o Giovano é assim. E aí a pessoa, deveria de conversar com o Giovano, o que que faz? Já fica com raiva do Giovano. Ou sai espalhando É, uma outra inverdade também, né? e se afasta do Giovano, né? Se afasta. Então, muitas vezes acontece isso, né? Essa situação. E é normal, a gente está preparado para isso, né? Porque, imagina, é a vida, é a dinâmica da vida, né? Mas, assim, graças a Deus, as pessoas estão conhecendo a gente. Estão vendo quem somos, estão vendo o trabalho, né? O tempo é o melhor juiz, o tempo ele ajuda, né? Sim. Mas, assim, tem um desgaste, né? Tem um Eu desgaste. imagino. E dentro desse carimbo na testa de esquerdista, petista, o senhor estava dizendo que o senhor olha para os dois espectros políticos, direita e Sim. esquerda, e o senhor vê virtudes dos dois lados, né? Isso eu consigo pensar, né? Coisas boas. É que eu concordo. Isso aqui eu concordo, né? Isso aqui eu não concordo. Diante do princípio do evangelho. Aham. Então, só, não, isso aqui eu concordo, isso aqui é legal. E dentro do respeito, né? Porque cada pessoa está no seu processo, né? De evolução, de maturidade, de maturação. Então, nós temos que aprender a respeitar o processo do outro, né? Então, eu sempre digo assim, os padres, né? Nós como igreja, nós estamos acima da esquerda e de direita, né? Porque nós não temos um lado, né? Nós não estamos guiados por uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias, né? Porque o padre eu tenho que conversar, dialogar com todos, né? E aí eu tenho que, diante de uma situação que a esquerda ela é a prova que é contra a fé, não, isso aqui nós não concordamos, né? E vamos lutar contra. A direita também, numa situação que a igreja ela também não concorda, também falar, não, isso aqui a gente não concorda, né? Mas sempre respeitando, né? E tem coisa que dá de dialogar, né? Temos que dialogar. E tem pelo lado positivo também, né? Tem coisas que a gente concorda, da direita e da esquerda, né? Não, isso que a gente concorda, isso aqui é bacana. Em encontro, né? Ao encontro com o evangelho, a gente concorda, é valor, isso é virtude. Então a igreja, nós como padre, a gente nunca pode abandonar as virtudes, né? A virtude não é negociável, né? Os princípios, Então, os né? princípios, né? Vamos supor, um aborto. Não vai negociar, o padre não vai negociar, não. A gente não concorda, né? Então, os princípios, a gente não pode negar os princípios, né? Trair os princípios, os valores cristãos. Então, é muito bonito isso, né? A gente poder. Nós estamos misturados, né? Sim. Nessa teia, nessa situação toda, né? Estamos misturados. Mas é bonito, acho que sentar assim e poder conversar. Ser conhecido, né? Porque na vida a gente é conhecido. E as pessoas têm visto, né, na paróquia as reflexões, porque a gente conhece o outro convivendo, né? Com certeza. Então tem pessoas que estão convivendo aí depois de 3 anos, falou, Padre do céu, 2 anos, 3 anos, falou, agora eu te conheço. Mas é assim mesmo, né? É a vida. Verdade. Viu, padre? E a questão do projeto que o senhor está desenvolvendo lá no Clube Sol Nascente. Sol Nascente. Como que tá? Olha, Que pé que tá? olha, ele está paralisado, né? Nós estamos agora com os eventos para tentar terminar. Nós avançamos muito, Giovanni. Sim. Avançamos bastante ali em 2020, né? Que foi feita a documentação, aí a intervenção nossa de fazer a limpeza do terreno. Ali foi doado ou Foi- vocês compraram? Foi doado. Foi doado. Foi doado. A Associação Aquática Sol Nascente doou. Uhum. Doou para nós. Nós pagamos uma dívida que eles tinham de R$70 mil. Certo. Também foi feito esse acordo. Pagamos.
e ganhamos. Então aí fizemos a escritura, registramos a escritura, fizemos a limpeza, né? A limpeza toda, o muro, as grades, portões, a casa do caseiro, fizemos parte hidráulica, a correção do piso, Certo. dos banheiros, remodelamos um banheiro, a cozinha também, reformamos a cozinha toda, e a cobertura, né? Foi trocada toda a cobertura, feito tratamento na estrutura, que é muito boa, estrutura Sim, muito boa, sim. construída, parabéns para quem construiu, foi muito bem construída. E agora paralisou porque acabou o recurso, né? Ah, Mas assim, o planejado era isso mesmo. Aí uhum. deu uma ventania em 2023 que arrancou a parte da cobertura também, Poxa, tá lá. Mas nós vamos agora com a festa que vamos fazer em julho, festa do caminhoneiro e do colono, uhum. nós vamos dar um pontapé inicial de novo, né? E estamos querendo fazer uma campanha também dos 25 anos da paróquia. É um presente de doação para podermos terminar aquela obra. Porque ali é um sonho nosso, Giovano e Miro, e população. O nosso sonho com aquela obra é fazer projeto social. Então, um projeto onde vamos acolher idosos, não como asilo, né? Uhum. Mas um dia da semana para o idoso ficar ali da manhã até a tarde, onde vai tomar café conosco, passar o dia. Aí tem também um projeto com a juventude, né? As crianças, com campo de futebol e os projetos com as famílias, né? Palestras, encontros da igreja. E a gente quer que aquele espaço seja um espaço da população, onde a pessoa entra ali e fala, isso aqui é meu, né? Que É legal. meu, eu vou usar. E o compromisso nosso com a Associação Sol Nascente é este, né? De fazer daquele espaço um lugar de vida, né? A intervenção nossa já rompeu com o usuário de droga, a bagunça que era aquilo ali, né? Já moralizamos aquele negócio. Já tá limpo, tá organizado, tá Sim. fechado, né? Agora, o nosso sonho é que aquilo seja muito maior, né? De ser um local turístico onde as pessoas vêm visitar, vai lá visitar. Então, é um projeto grande, né? De curto, médio e longo prazo. A curto prazo é revitalizar e a longo prazo é construir outras estruturas ali para poder servir a comunidade. Show de bola. Muito bem. Padre Valdivino, diferentemente do que pensam muitas pessoas, Sexta-feira da Paixão não é o ápice da Semana Santa, né? Isso, Só para a gente já encaminhar aqui para o encerramento. isso, A data principal da Semana Santa ainda está por vir, né? isso. A É isso? Páscoa, isso. Tudo encaminha para a Páscoa, desemboca, né? Igual o rio para o mar, né? Para a Páscoa. A Páscoa é o ponto alto, né? Até mais alto que o Natal, Sim. mais importante, porque é na Páscoa que acontece a salvação. Cristo derramou sangue e ressuscitou. E por isso temos toda a quaresma, os 40 dias, e aí temos a Semana Santa, e dentro da Semana Santa temos o Tríduo Pascal, que, como diz Tríduo, três em um. E aí vem uma coisa muito importante. Eu vou celebrar quinta-feira. Eu tenho que celebrar quinta, sexta, sábado e domingo. O tríduo, né? E aí o tríduo é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas, ela vai na sexta Uhum. e não vai na quinta, nem no sábado, nem no domingo. E é preciso, como é o tríduo, é uma celebração só. Então, eu preciso participar da quinta, na sexta, no sábado, domingo, para dar o tríduo nos 3 dias. Porque a quinta e sexta, quinta à noite, à tardezinha já, a véspera já. E a sexta é o primeiro dia. Junta esses 2 dias. O sábado, o segundo dia, o domingo, o terceiro dia. Então, o tríduo pascal termina com a tarde, a noite de domingo. Então, eu preciso participar sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Esses são 3 dias aí, para a gente poder participar da ressurreição. E aí vem um ponto muito bonito, que celebrar Páscoa é ver a vitória. E aí nós vamos olhar o sofrimento, a realidade do sofrimento, né? Todos nós sofremos. E o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Porque o sofrimento, ele não vem da questão de posse, de ter dinheiro ou não. O sofrimento é uma situação humana, né? Então, às vezes, a pessoa mais rica do mundo, mas ela sofre muito. Então, o sofrimento, todos sofremos. Seja o sofrimento espiritual, da alma, do corpo, ou uma situação ali de limite, né? Alguém que perdeu um filho, a mãe, pai. Então, o sofrimento, o luto, né? Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E aí, a ressurreição nos ajuda nesse ponto, porque nós vamos olhar o sofrimento
com o dado da ressurreição, o sofrimento é passageiro, ele passa. E o que nos espera é a vitória. Então, todos nós que sofremos, nós não podemos desesperar diante do sofrimento, mas nos revestir de fé, de esperança, porque o sofrimento passa, né? O que nos aguarda é a vitória. Então, aí está o dado da fé, que é muito bonito. Nós vamos, com Cristo, passar pela cruz, mas com Cristo também vamos ressuscitar. E foi por isso que ele morreu, para nos salvar, né? E aí ele desceu à mansão dos mortos, para quê? Para salvar nós hoje, mas também aqueles que morreram antes dele. Tá? Todos que morreram antes de Cristo, Cristo também morreu para eles também. Por isso ele desce da mansão dos mortos para salvar também aqueles que morreram antes de Cristo, né? Então é muito bonito isso. A nossa fé é muito bonita. E ela vivida é melhor ainda, né? Por isso que não tem sentido eu celebrar a Páscoa e continuar triste, sem esperança, sem... Não, nós temos que ter esperança, somos homens e mulheres de esperança, né? A cidade vai melhorar, o país vai melhorar, a família vai melhorar, a igreja, nós vamos melhorar também como pessoa humana, às vezes tá mal, vai dar tudo certo, eu tô doente, vou passar vou curar, né? Então essa fé que você falava antes, a fé cura. A fé cura. E eu falo isso porque, como padre, esses 12 anos e meio de padre, eu vi muita coisa de pessoa que estava na morte, né? E ela redobrar a vida e tá firme hoje por causa da fé. A fé é tudo. Uma pessoa com fé, ela vai longe. Agora, se a pessoa perder a fé, ela perdeu tudo. É verdade. E é engraçado, né? E ao mesmo tempo intrigante, né? Eu esse ano também fui em Aparecida, final do ano, agradecer e pedir, né? Que a gente tem um bom ano e tudo. E a hora que você chega lá, você já sente uma coisa estranha, assim, diferente, né? Você já se emociona, você já sente uma vibração mesmo. Porque é um local que além de grandioso, né? É muito grande. Te traz uma paz, assim, Miro. Acho que você nunca teve a Não tive oportunidade essa oportunidade ainda. Então, tenha. Porque é muito bom. É diferente, é inexplicável. Eu não consigo descrever o que a gente sente. Você chora, você... Você sente a energia do Sim, local, sim. daquele lugar. Exato. Sabe? Então, traz uma paz para você, sabe? Que bom, É Jean. bacana. A meditação que você faz lá Uma experiência que você teve em família, né? Sim, Tava sim. toda a família lá. É o quarto... Eu já fui 4 vezes já, meio seguido, assim, sabe? Quase todo ano. E é impressionante, é muito bacana. E a mesma experiência, né? Sim, Sempre chega, você é Exato. surpreendido. Eu fui duas. O senhor foi duas? Duas. E surpreendido. E uma foi muito mágica para mim, porque eu fui com meus pais, né? Sim. Uma vez eu fui para reunião de padres, que eu era reitor de seminário, e aí eu fui até fiquei no altar central, Uhum. porque eu era presidente da USIB, que é a Organização do Seminário do Brasil, aqui do Mato Grosso. Então todo presidente de cada regional ficava no altar, junto com o cardeal que veio. Então, foi muito forte. Mas aí, em 2020, eu fui com meus pais. Foi muito bom. Minha mãe, muito devota a Nossa Senhora, muito devota. Ela tem uma fé que... A minha mãe tem uma fé muito linda. E ela alcançou muitos milagres, né? Uhum. Então ela tem uma fé muito bonita. Aham. E aí, ela nunca tinha ido, eles nunca tinham ido lá. Puxa, E aí foi muito bom de vê-los. a emoção que eles A emoção sentem, né? deles, aquilo para mim foi foi 2 vezes, foi mágico, muito E bom. o Padre Zezinho já dizia em uma de suas canções: como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. E mais bonito ainda é saber quem é a mãe de Jesus. Não é deusa, Não mas depois de Jesus, nesse mundo ninguém foi maior. Olha que coisa impressionante. Uma letra muito bonita do Padre Zezinho, né? As músicas do Padre Zezinho, todas elas são de teologia, da Bíblia e dos documentos da igreja. As músicas dele são densas. Aham. Tem mensagem. Aquilo que a gente falava, né? Tem mensagem e catequiza, né? Porque, E o bom, assim, que ele gosta de abranger todos os temas, né? sim, Você vai pro lado da juventude, tem canções lindíssimas Sim. que ele fala da juventude.
canções de amor para o casamento, Pro canções casal. Você lembra de inesquecíveis. alguma da juventude dele? Que ele cantou pra juventude. A juventude. A juventude é uma semente. Tem muitas Deus canções. na terra semeou. Bonita essa música. Ele traz sempre uma canção especial para cada momento especial da nossa igreja. É verdade. Exatamente como o padre falou. Ele é muito teólogo em cima das suas, acho que é uma inspiração mesmo, Sim. né? É uma, E eu tive a alegria de conhecê-lo no seminário. Eu estava com 20 anos no seminário, primeiro ano, e ele foi fazer show em Manhumirim. Então o Padre Zezinho ficou lá no seminário. E aí um dia, na tarde, lá fria, ele cortando melancia e eu já no café, porque o frio eu gosto. Estava no café e ele ali conversando conosco. Daí ele falou com o padre, né, com o padre que estava ali no seminário, o padre Carlos. Ele falou que tentaram contratá-lo. A Globo, Som Livre, né, tentaram contratá-lo. Sim, Naquela época era muito dinheiro, né? imagina. E ele não aceitou. Falou, não aceitou. Era muito dinheiro. Ele não aceitou porque ele falou assim, eu quero ficar livre para poder evangelizar. Eu não sou artista. Popstar. Eu sou padre. E no show também ele não gostava de que fosse interferido, né? Padre, ele não gostava, ele se colocava como padre mesmo, né? É. Era muito bonito a Ele atitude tá com dele. que idade hoje, Padre Valdivino? Ele tá com quase 90. Quase 90 anos. 80 e poucos anos já. E ele deu um AVC leve, mas tá firme ainda. Ele sabe do limite dele, né? Se cuida e não pode sair mais, tá limitado, né? Mas cabeça muito boa, ainda se comunica, produz muito ainda. Gil, quem passou por um momento difícil recentemente foi o Papa, né? Exato. Sim. Um momento bem delicado, né? Ele tá ainda se recuperando, Sim. mas um milagre, porque a recuperação dele tá cada vez melhor. É. Tá muito bem. Você tá tendo aparições lá nas missas, sendo carregado. Às vezes já tá tirando ali o instrumento de respiração. Tá bem, tá caminhando. A gente nota, padre, que os papas que passaram, né, Miro, eles estavam até com a saúde razoável. E após assumir o papado ali, parece que uma carga pesada, parece que de uma hora para outra já vai debilitando e, Exatamente. né? É um peso É. muito grande. E o Papa Francisco, ele pegou situação difícil, né? Sim, Ele, quando o Papa Bento renunciou, de forma muito sábia, né? Ele deixa um relatório para o Papa Francisco muito forte, né? Do Banco do Vaticano, IOR, que tinha situações difíceis, uhum, e de outras situações, né? Que o Papa teve que enfrentar, a questão da pedofilia. E o Papa Francisco enfrentou a questão do Banco do Vaticano, A pedofilia na igreja. na igreja, Na né? igreja. Dos padres, e cardeais, né? Bispos. E aí ele criou documentos, protocolos. Hoje todas as dioceses têm protocolo. E antigamente, o que acontecia? Se tivesse alguma situação, o bispo transferia. Alguns bispos faziam isso, né? sim. E o Papa, quem fez isso, o Papa afastou. Olha O aí. Papa Francisco, ele afastou, ele reabriu a penitenciária da igreja, porque a igreja é um estado, né? E ele é o tipo presidente. Sim, Então ele abriu a cadeia, a penitenciária, para poder punir, porque a nossa ideia às vezes é muito errada, né? A misericórdia, ela exige justiça. Então, a pessoa que cometeu um crime, ela tem que pagar uhum, pelo que ela fez, né? Então, a misericórdia sem justiça é cruel, é um desastre. Só que também não pode ter justiça sem misericórdia. Então, vamos supor, não, alguém fez algo comigo, né? Matou meu irmão. Não, eu perdoei a pessoa. Não, perdoei, mas tem que ser preso, né? Pagar o crime. pagar pelo crime. Então, misericórdia acompanhada da justiça. Agora, eu não posso ter uma justiça sem misericórdia. Não, eu vou vingar, vou matar o cara que matou meu irmão. Então, seria uma justiça sem misericórdia. Então, a justiça com misericórdia e a misericórdia com justiça, né? Isso é importante. E o Papa, ele age assim. Ele aplicou isso aí, né? Ele é firme. Então, teve vários bispos no Brasil, que fizeram vista grossa, que foram coniventes, e o Papa chegou e mandou uma carta dizendo assim, aceitei a sua renúncia, afastando o bispo. Olha só. Afastou. Muitos bispos foram Caramba. afastados por Ser negligente. questões de 10, 15 anos atrás. Uhum, Então é muito sério. Porque o Papa fala assim, né, que uma pessoa abusada, né, é uma pessoa que foi
massacrada no lugar que não deveria, na igreja, né? Com certeza. E aí o Papa, nesse sentido, é muito firme, né? E a gente concorda com ele, tem que ser mesmo, né? Porque é algo que não tem que ter meio termo, não. É firmeza mesmo, e o Papa Francisco ele conseguiu. Então, tanto com o Banco IOR, ele conseguiu trabalhar e purificar. Uhum. Ali tinha questões seríssimas, né? Ele conseguiu purificar e enfrentar, e também com a questão da pedofilia. Mas aí o Papa tem outras situações, né? Questão de guerras, que ele dialoga com os presidentes, ele tenta sempre intermediar. Então ele sofre muito, né? Ele sofre bastante. Por isso adoece, é um peso. Você imagina uma paróquia que é pequenininha, uma cidade, a gente sofre, porque é muito pesada, né? E Eu lembro que o senhor imagina chegou com o cabelo preto aqui em Sorriso aí. Eu já tô de cabelo branco, né? A gente tá vendo antes. Exato. cabelo branco e fora os que caíram. É verdade. 43 anos. Né? Mas é muita coisa. Nós vamos começar, Ju. Mais novo que Agora eu nem se falo. Não, você. Vamos pular Barrinha de Noé, eu tava lá, né? pisando. Bem na rampinha da arca. Da arca, ele... O Giovanni, então, observou o cabelo do lado, viu? Sim, É verdade, é vi a verdade. foto ali, ué. É uma verdade. Tava cabelo pretinho quando. Tinha um e outro fio branco, né? É. Em 6 anos. Mas é algo muito bonito, esse gastar-se, né? Sim. Se entregar Sim. pro outro, né? Pela missão. Muito bem. E aí, Gil? Padre, Temos- o padre ele pode escolher a comunidade que ele quer ou não? É o bispo que. É o bispo que escolhe. É. O bispo tem um conselho de consultores, né, de Aham. padres que está com ele, mas o bispo geralmente ele reza muito, né, e escolhe. Aí um período de tempo ele nomeia o pároco. Na verdade, o pároco ele não tem um tempo determinado. Sim. Então a procuração nossa de pároco, que o pároco é aquele padre que responde pela paróquia, né, o que Sim. administra ela, pastoralmente e também financeiramente. Então o pároco ele tem um tempo indeterminado. E aí geralmente fica 5 anos, 6, 10, 15 anos, né? E aí é o bispo que escolhe. Aí ele vê as necessidades, o perfil do padre, e fala, ó, padre, o senhor vai para lá. Mas antes ele conversa com o padre também. Conversa. Não pega de surpresa. Não, ele propõe, conversa, prepara. E aí, de comum acordo, o padre vai. Qual a afinidade do padre Valdivino com o Dom Canizio, né? Que é o nosso bispo, Nosso bispo. é o bispo diocesano, né? Porque a gente sabe que tem isso também, né? Sim. Tem um padre que tem uma maior afinidade com o bispo. Como que é essa? Ah, é muito próxima. É? Gosto muito dele. E o Dom Canizio é muito próximo. Ele é muito, muito humilde, né? Muito humilde, muito parceiro do padre. Ele gosta muito dos padres. Ele acredita no padre, né? No ser padre. E ele ama muito a gente. Então ele é um pai, um paizão mesmo, e sempre preocupado conosco, né? Nas situações, atento. Ele é firme também. Ele é firme, mas ele é muito carinhoso, né? Conosco, muito amigo, muito próximo. Dom Canizio é muito próximo a Gil, nós. aqui mais um registro histórico, né? Para Sim. reforçar aquela sua tese de que eu sou um dinossauro. Exatamente. Eu acompanhei o Dom Canizio quando ele era pároco, lá de Guarantã do Norte. Jogava futebol, salvo engano, ele é torcedor do Grêmio. Do Grêmio, gremista. Aí, Mas daquele fervoroso. Rapaz. Eles faziam uma De largar a missa para ir assistir o jogo. Não, Ele também não. Ele fala de futebol, ele gosta de futebol. É? Olha. Ele respira futebol. Sim. Toda vez que ele vem aqui, né? Sim. Na casa paroquial da Santa Luzia, ele fala comigo assim, mas padre, chega lá à noite, depois das missas, e aí ele chega, padre, vamos assistir o jogo? Aí eu falo, bispo, só tem um canal que pega aqui, mas coloca Sky. Aí durante 6 anos ele vem falando comigo, né? Eu nunca coloco, porque assim eu não tenho tempo para Sim. a televisão. Tirar uma despesa a mais ali. E aí enxugar é também esse princípio, né? Mas ele sempre, aí todo ano quando ele chega ali, aí teve um dia que eu tive que levar ele na casa, vamos no espetinho assistir? Aí eu levei ele na casa de um amigo nosso, né, da paróquia, que foi para assistir o jogo. Que legal. Mas ele gosta muito de futebol, ele gosta muito, respira futebol. E uma história, né, teve um dia, eu tava na missa com ele, e aí o jogo era na hora da missa. Terminou a missa, ele falou, padre, o Grêmio ganhou de 3-1. Mas como que o senhor sabe isso? Eu vi que ele não tinha visto o celular. Ele estava com a notificação no celular. O Olha. celular tremia na hora que Fazia o jogo. esse mudou tinha um toque que era do Grêmio e um toque diferente que era do adversário. Aniversário. E ele
tenta ali, celebrou, sabia que era 3-1. Olha só. Esse bom. Esse é dos bons. A gente vai concordar, não vai? Mas na hora. Vai. E ele é gremista. É gremista. Que legal. Gremista. Legal. Legal. E outra pergunta, padre. Hoje, com essa tecnologia e os jovens estão indo procurar ser padre ou não? Como é que está essa situação? Olha, a nossa diocese, graças a Deus, estamos bem. É? Bastante jovem procurando e querendo ser padre. E explica para nós é a vocação mesmo, Sim. Giovana, porque assim, eu fico olhando assim, com a exigência, e hoje facilitou muito para estudar, né? Antigamente tinha situação de estudo, muitos jovens iam para estudar, e saiu. E é até bom que saíram, né? Porque tem jovem que não teria vocação para ser padre mesmo, né? Então hoje não, hoje o jovem que vai, eu não vejo que é para estudo, porque tem hoje tá fácil, né? Sim. Então tem muito jovem procurando, jovens bons. Tem também tanto jovens ali com 18 anos, mas também jovem adulto já, 40, 30 e poucos, né? Também procurando. Uhum. E a nossa diocese nós temos hoje, entre o seminário maior tem 12, e aqui no seminário menor, 8. Então nós temos 20 seminaristas, Uhum. 20 candidatos. Qual que é a diferença, padre? Do menor para o maior aí? O menor é um período onde o jovem ele faz um primeiro contato. Ah, Aqui é em Sinop, esse seminário. Ele vai fazer ali a preparação para aprender as orações, liturgia das horas, a vida de comunidade, que é difícil, né? Os documentos da igreja. Então ele vai estudar alguma coisa ali. E o seminário maior, onde tem a faculdade, onde ele vai fazer os cursos filosofia e teologia. uhum. É esse tempo maior que ele vai ficar. E é muito bonito, porque nós estamos com 8 no seminário menor, em Sinop, e 12 em Várzea Grande, lá em Cuiabá. Então é algo Que bonito. são aqui do Sorriso. Aqui da nossa diocese, Olha aí. Sinop, que são 35 paróquias. Ah, 29, 30 municípios agora, né, que Boa Esperança também. sim. Então, olhando com outras regiões do país, nós estamos muito acima. E olhando com a proporcionalidade de população, nós estamos bem. Eu estava conversando uma vez com um padre de São Paulo, da Arquidiocese, estava com 7. Cara, E olha a população de São Paulo, né, muito maior. Então nós aqui estamos muito bem, nossa região. Nós temos fé. Nossa região é uma região de fé. Então, o povo nosso tem fé. Mato Grosso é um celeiro, né? sim. Do agro, de agricultura, mas também de fé. E a igreja reza muito fervorosamente pelas vocações. Pela vocação. Eu acredito nesse princípio, Beira. Rezar. Porque quando a gente pede, Deus manda. Que legal. Então, por isso, você que está nos acompanhando, né? Reze pela vocação Ave Maria, um Pai Nosso. Seja a vocação de padre, irmã, pai, mãe, esposa, né? Sim. Família também precisa muito. Porque em muitos lugares do país diminuiu a vocação de padre, de irmã e também de casamento. De casamento. Jovens não estão casando em alguns lugares. No Mato Grosso, não. Diferente. Nós estamos bem, Mato Grosso é diferenciado, né? Um local, podemos dizer que é Abençoado mesmo. abençoado. A nossa fé aqui também é muito grande, né? O povo é muito. Verdade. E por isso a gente vai ver também, né? Tanto progresso, né? Sim. Na parte do agro, aí tantas faculdades, tanta coisa boa acontecendo na nossa região, também fruto da fé do nosso povo, né? Nosso povo, um povo de fé. E eu vejo assim, eu vejo com esperança o futuro. Tem pessoas que vê com medo, né? A diminuição de vocações, eu vejo com esperança, pelo que temos visto aí. Uhum. Por isso que a nossa missão é importante. Pode concluir, pode Sim. concluir. Não, pegando um gancho do que disse o Gil sobre a questão do jovem, a vocação e tal. Mas nós também temos uma outra parcela do jovem que está sem perspectiva, sem esperança. Inclusive um dado preocupante, não se torna tanto divulgado ultimamente, até por uma questão de que a própria mídia já adotou como regra também não se divulgar muito. Infelizmente, a gente tem tido casos assim de suicídios, né? Sim. O que dizer para esse jovem que está nos acompanhando agora, Padre Valdivino, aproveitando essa data tão especial, né? Tão importante para o cristianismo, o que dizer para ele que está desesperançoso do futuro, que não encontra uma saída? O que dizer para esse jovem nesse momento? Então, é muito importante essa pergunta, essa reflexão sua, Miro, porque você jovem que está num momento difícil da vida, né, sem perspectiva, e não vê saída, então olha para Cristo, né? Olha para Cristo, tenta se reintegrar na sociedade, porque a sociedade, ela acredita em você, a igreja acredita em você, né? Deus acredita em você. Então, que você também acredite, né? Nós vamos ver a sociedade. Eu fico olhando assim, IFMT,
tantos cursos que temos, Sebrae, tantos cursos, né? Que isso é a sociedade acreditando em você, que você é possível, né? Escrever a história a partir de agora. A igreja também, a igreja está de porta aberta para a juventude, a igreja conta muito com a juventude, porque nós aprendemos que a juventude é o futuro, né? Não é, é o presente, é hoje, né? Então você jovem, você é importante para a igreja, nós precisamos de você. E Deus acredita em você. Tanto é que tem uma música também que fala que se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Então a juventude é importante para Deus, Deus ama a nossa juventude. Cristo foi jovem também. E ele teve também as suas situações do tempo dele, né? E ele venceu, ele venceu. Então você jovem, participe da cruz de Cristo também, né? Olhe para a cruz de Cristo como esse amor de Cristo por você. Então Cristo também derramou sangue por você, para te salvar, para te dar vida, né? Então que você assuma a partir de agora uma vida nova, né? Sem pensamento negativo, sem nenhum amarra, mas uma vida nova, né? De liberdade, de libertação, uma vida de possibilidade, porque a juventude é isso, né? É olhar para frente com a possibilidade. Aí pensa assim, o que é possível fazer? O que é possível? Então tem muita coisa aí porque é possível, né? Muita coisa boa. Fugir das armadilhas das redes sociais. Isso. Estava vendo, Gil, um dado preocupante na região de Brasília ali, aqueles casos em que pessoas no submundo da internet induzem o jovem, Crianças? crianças, Uma criança morreu agora, essa segunda-feira, se eu não me engano. repercutiu nacionalmente Sim. toda essa situação pelo método que ele usou, né? De perversidade, de levar uma criança à morte, né? Então, os pais também precisam estar muito atentos a esse Atentos. mundo, Atentos. filtrar, né? Verificar o que os filhos têm visto. E tem como saber, tem como verificar, né? Tem que realmente É. intensificar isso. Gil, fica à vontade. Vamos para mais uma música do Romildo? O que ele preparou aí? Vem, Romildo, o que vamos... Senão, daqui a pouco o Romildo vai acabar dormindo aqui, né? Exatamente, nós não chamamos ele para conversar. Não. Vamos continuar no tema, né? Da nossa sexta-feira. Isso. E há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Isso aí, tá vendo? Segunda voz. Dá uma Eu? arriscadinha de vez em quando. O Vira é bom, é que ele fica envergonhado, viu, Pato? Ele é... Ele tá me estimulando a trazer o violão aqui, né? No nosso podcast. Isso vai chegar o momento, viu, Gil? Claro que vai. Vai chegar. Vai. Prepare o seu coração. Chama ele pros anos Exatamente. 70 aí que ele Sim. segura, hein? É. Não merecia a É pena. as coisas que eu Toca, ele toca. É. Mas tá numa preguiça, Esse Padre, homem que tem um olha. repertório aí. Eu vi que o repertório dele é Bom,
Anos 60, 70, 80, sabe tudo. Sabe? Não, ele é bom. Ixi. Realmente, a gente vem de uma família que gosta muito de música, né? E aí, então, Que bom. meu avô nos ensinou a tocar violão lá em Alta Floresta, quando a nossa visão de mundo era a Rádio Nacional da Amazônia, não tinha Sim. muito o que fazer, né? Sim. Dinossauro. Aí meu avô nos ensinou a tocar violão. E falando de dinossauro, Aham. quando Lampião querosene ele é, usava. nasci em Alta Muito. Floresta, né? Nasci lá em 81 e eu conheço o Miro, eu era menino, Mas ele já era velho, mano. Via no rádio. fazia no rádio, a TV Nortão que tinha lá, SBT, Exatamente. exemplo, ele trabalhava muito bem. Sim. Continua Não. jovem. Pinta o cabelo semanalmente. Não. O mesmo cabeleireiro que vem aqui, Mas eu não pinto, Ah. padre, aqui, ó. Eu tô de boa. tá certo. Mas é isso mesmo, né? É, bom demais, mesmo. E aí? Vamos caminhar para o nosso encerramento? Então, Já recebemos aqui o comunicado da Analice, da Neide, sim, de que do Vitor, do o Vitor já Vitor, da cansou os dedos aí, Rafaela. já. Já deu 1h30 aí? 1h37. Olha de bate-papo. só. Passa muito Passa rápido, né? rápido, passa rápido. É o que eu falo. Nós começamos tenso, a gente começa tenso, né? O convidado, e depois tá na conversa, né? O Miro que deixa a gente assim, viu, padre? É o Miro. Deixa a gente nervoso. Eu não posso brincar muito com ele, padre, porque ele me ameaça, sabia? Depois, olha, Não, se você não parar com isso aí, ó, eu vou largar esse trem aí e você apresenta sozinho. Mas que parceria é essa, rapaz? Ele sabe que é brincadeira. Ele sabe que é. E é que assim, eu sou bastante preocupado com a parte técnica. Eu venho da televisão. A televisão nos ensinou isso. São mais de 30 anos, né? 32 anos de TV. E na televisão era tudo muito enquadradinho. Aqui é uma nova forma de fazer Sim. comunicação, né? Mas eu sempre digo o seguinte, mesmo sendo na internet, tem que haver um certo zelo também, né? Sim. Para a gente oferecer algo um pouco melhor aí ao nosso Qualidade. público, né? A qualidade. Mas aos pouquinhos a gente vai ajustando, né, Com Gil? certeza. Desculpa aí, às Não. vezes, algum. Eu que peço desculpas, brincadeiras, né? Já que Só hoje... para descontrair. Exatamente, hoje é Sexta-feira Santa, é dia de É. perdão. Mas vamos pedir pro nosso pároco fazer uma oração, falar um pouco mais aí, né? Sobre a nossa Sexta-feira Santa, deixar uma palavra. Sim, que bom. E também a programação da igreja lá, né, Miro? Exatamente, o que Já que é sexta, mas daí tem sábado, tem domingo. Pode ficar à vontade. Então amanhã vamos ter às 19 horas, né? Vamos ter 19 horas a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, né? A mais importante de todas as vigílias. Então convidamos você para participar conosco, né? 19 horas, na Igreja Matriz Santa Luzia. Também vamos ter celebração na São Mateus às 19 horas, ou melhor, 18 horas São Mateus, e também 18 horas na comunidade no Mário Reiter, Sagrada Família. Mas na Igreja Matriz Santa Luzia às 19 horas. Você é convidado para podermos celebrar, podermos revigorar a nossa fé, ressuscitando com Cristo, né? Isso é o mais importante. Também participarmos da ressurreição com Cristo. Isso aí. E a festa da paróquia, aquela tradicional, Dezembro, é mais pro final do mais ano, no final então. do ano. Nós vamos ter um agora. Aquela que tem bingo, que tem, né? Isso. Nós vamos ter um agora em julho, 27 de julho, Aham. que é a festa do colono e do caminhoneiro de São Cristóvão. Vamos ter um sorteio também, vamos ter carro e Passado moto. foi um sucesso, né, padre? Foi um sucesso, foi muito bom. Foi assim, ó, coisa... Superou a expectativa. Foi maior que a festa tradicional. Sim. Foi maior. E este ano vai ser dia 27 de julho. Vamos ter sorteios também. Vai ser muito bacana. E a vida vai dando sequência. Vamos caminhando e a alegria da vida é isso, né? A gente poder fazer algo para podermos cumprir a missão. Então, tudo que fazemos é para a missão. E isso é muito bonito, né? Isso aí. Romildo, foi uma alegria tê-lo conosco aqui, abrilhantando, trazendo um pouquinho de música aqui para o nosso bate-papo. Sempre muito bem-vindo, viu, Romildo? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado do padre ter lembrado da gente aí na última hora ainda. Deu tempo ainda. Mas isso que é importante, né? Tá sempre aí. E é o que a gente gosta de fazer. É que Temos não foi nem participar. culpa do padre, né? Eu passei a ideia mais pro final do dia, né, mano? Foi. Aí por isso ficou meio em cima do laço, mas valeu demais a sua presença. Rapaz, mas foi bom. Eu estava no volante ali e lá num certo momento deu uma internet no meu celular.
Aí, no trevo de Boa Esperança ali de Ubiratã, parei o carro, pá, pra olhar. Aí o padre, o que é? Aí eu mandei, falei, não, deixa que eu vou. Que legal, Foi bonito. que legal. Show. Então, o padre O padre vai deixar uma bênção, vai deixar uma benção, né, né? nesse dia, Isso. para todos que acompanharam o nosso episódio. Muitos vão acompanhar posteriormente, porque viram um vídeo, fica lá no YouTube. Sim. Depois o Vitor vai caprichar nos cortes, aqueles trechinhos, né? Sim. A essência, né, do que nós falamos aqui. Isso aí. É isso aí, durante a semana, né, Gil? Exato. Daqui até a próxima sexta, muita coisa Isso. vai sair do nosso Ótimo. episódio de hoje, tá bom? Que Com bom. certeza. Ótimo, eu agradeço muito o convite e parabenizo também o trabalho de vocês, investimento e acreditar. E é isso mesmo, uma sociedade ela cresce à medida que nós vamos formando consciência, né? E formar consciência é isso, é trabalhar. Nós nunca podemos substituir consciência, mas formar consciência. Vocês aqui formam, né? Poder e prosa é construir, formar consciência. E parabéns pela iniciativa, que Deus continue abençoando a vocês. E pedir a bênção de Deus hoje, como é sexta-feira, não tem a bênção, né? Porque hoje é o dia que a gente não faz nome do Pai, É, porque começou com a quinta-feira e termina com o domingo, né? O sábado já fazemos, no sábado na vigília. E pedir então a Deus que abençoe a cada um de nós, nos enchendo de esperança, de fé, de amor, e sempre esse olhar carinhoso com o outro, né? Com o irmão, com a irmã, que às vezes está ao nosso redor, à nossa frente, em nossa casa, no trabalho, esse carinho também solidário que devemos ter com o outro. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja por Cristo nosso Senhor. Amém. amém. Bem, Isso aí. para encerrar, vamos pedir o quê? Com certeza. Oração da família? Pode ser. Pode ser? Eu não sei se. Acho que não tem problema cantar hoje, né? Essa canção. Normalmente é na mesa, né? Da confraternização das famílias, do Natal, o pessoal gosta de cantar a Sim, oração da isso. família. Mas sempre cai bem essa música, né, Gil? Muito, Porque o padre Zezinho foi muito feliz. muito feliz. E, Fala e é uma totalmente a música, verdade. Padre Valdivino, apreciada pelos irmãos evangélicos. Eles gostam dessa Sim. música também, porque é uma mensagem muito bonita, né? E o nome da música foi bonito, né? Foi próprio. Oração pela família. Exato. Exato. É uma oração. Então, gente, a você, esperamos que essa conversa tenha sido um sopro, né, de paz e fé, que a cruz, símbolo da dor, se transforme também em símbolo de superação e recomeço em sua vida. Valeu, Gil. Mais uma Obrigado, vez. Miro. Obrigado. Uma boa semana aí, boa reflexão. Obrigado a todos. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E a que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Vamos cantar junto? Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.